pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre doenças urbanas. Então, doenças urbanas são aquelas doenças que estão relacionadas com o meio urbano, ou seja, grandes cidades, né? Então onde tem bastante movimentação de pessoas, grandes polos de trabalho. Então, essas doenças elas costumam ocorrer nesses locais. Levando em conta isso, nós temos as doenças que nós chamamos de não transmissíveis. Essas doenças não transmissíveis são aquelas doenças que uma pessoa não transmite para outra. E temos aquelas doenças que chamamos de transmissíveis. Atualmente, nós temos vivido bastante essa fase de doença transmissível em meio urbano, né? Então, a gente pode citar aí algumas doenças como a Covid, né? Temos aí também a gripe. E vou dar mais um exemplo como o resfriado. Essas doenças acabam sendo transmitidas de pessoa para pessoa, até mesmo pelo ar, né? Então, são doenças que acabam sendo transmissíveis ainda numa taxa de transmissão um pouco maior dentro do meio urbano. E agora, mas na verdade, o foco são as doenças urbanas que nós chamamos de não transmissíveis. Tá? E aí, entre elas, nós podemos citar, vou começar falando das doenças cardíacas. Dentro da doença cardíaca, nós temos aí o infarto, que às vezes pode estar associado com estresse ou até mesmo com a má alimentação, falta de hábitos saudáveis, tá? Dentro das doenças cardíacas, nós temos também a hipertensão, que é super comum nas grandes cidades, até mesmo por conta da correria do dia a dia, a má alimentação, a falta de prática esportiva, né? Então, a hipertensão é uma doença que ataca uma doença crônica, né, que está relacionada com a pressão arterial, e então é necessário tomar medicamento para controlar, fazer uma dieta, principalmente quando envolve aí o sódio, tá? Dentro das doenças não transmissíveis, nós temos também o AVC. Eu vou colocar aqui AVC/AVE, vou explicar o que é, né? AVC, então, seria o acidente que a gente chama de acidente vascular cerebral. E o AVE seria o acidente vascular encefálico. Tanto um quanto o outro está relacionado com o nosso encéfalo, né? Apenas os sintomas que são diferentes. Um pode afetar a parte motora, né? O outro pode afetar a parte neural mesmo, tá? Nós temos aí também, como doenças não transmissíveis, o câncer. Não é só uma doença exclusivamente urbana, mas a incidência maior que ocorre no meio urbano, né? Vou citar aqui a leucemia, né? A leucemia é um câncer que é chamado de câncer no sangue, tá? Então, o câncer nada mais é do que células que se multiplicam indiscriminadamente e acabam afetando, né? O que a gente chama de tumor maligno, tá? Existem o tumor benigno, que aí já não é chamado de câncer, que é algo que a pessoa pode conviver aí durante toda a vida e não tem nenhum prejuízo para isso, tá bom? Nós temos aí também como não transmissíveis a diabetes. Diabetes está relacionado com açúcar no sangue, né? A ineficácia ou a baixa produção da insulina,
Essa insulina é um hormônio que vai degradar o açúcar no sangue e, obviamente, quem produz a insulina é uma glândula chamada pâncreas. E nós temos aí também a gastrite. Gastrite é uma inflamação no estômago que pode gerar aí a úlcera, tá? Então, peguei aqui uma fotinho para mostrar para vocês a gastrite, tá? Então, essa inflamação, ela pode acabar gerando uma inflamação no estômago, e aí essa inflamação forma as feridas são chamadas de úlcera, e essa úlcera pode vir a virar um câncer, mas isso não é uma regra, tá? E por fim, nós temos aí a alergia. As alergias são as mais frequentes, né? Então, nós temos aí a alergia do trato respiratório, que é a rinite. E nós temos a alergia de pele, que acaba sendo a famosa urticária. Vale lembrar que a alergia, ela nada mais é do que uma resposta em excesso do seu corpo, né? Uma resposta exagerada do contato com aquilo que a gente chama de alérgeno. Esse alérgeno é o causador da alergia. Então, por exemplo, nós temos aí vários tipos de alérgenos, né? Eita, peraí. Então, a gente tem vários tipos de alérgeno. Vou citar aqui só alguns, né? Então, a gente pode colocar aí a poeira, né? Nós temos aí como alérgeno insetos, temos o ácaro, temos materiais de limpeza, entre outros, né? Esse alérgeno, ele pode ser combatido, né, com o que a gente chama de anti-alérgico, ou pode ser chamado também de antihistamínico, tá? Bom, essa foi a aula de hoje. Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo para que a gente possa continuar produzindo cada vez mais vídeos, tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, dá um joinha aí, indica, se inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma aulinha, tá bom? Então, até a próxima!